Meus irmãos, uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja com todos nesse instante no qual estamos aqui reunidos, e vamos firmar os nossos pensamentos para que os mesmos possam estar dentro deste lar nesse instante. Mantenhamos cada vez mais o silêncio para que assim o aprendizado da noite de hoje renda frutos de evolução para cada um de nós, de acordo com aquilo que houvermos trabalhado para a nossa transformação. Abandonemos, então, aquele problema durante o dia, aquele companheiro de trabalho difícil. Enfim, vamos deixar o que é da terra lá fora. Vamos nós outros termos os nossos pensamentos aqui, voltado nesse instante, no qual, nessa noite de hoje, recebemos a visita do nosso irmão Paulo, que veio de Barbacena, né? E veio trazer o tema para nós, depois da morte, isso mesmo? Então, é essencial, porque todos nós vamos passar por essa fase, né? Então, vamos buscar cada vez mais a oportunidade, a compreensão e o entendimento à luz da divina doutrina espírita, para que estejamos cientes cada vez mais dos nossos deveres e obrigações e, acima de tudo, para a nossa preparação ao retorno à verdadeira pátria. Vamos então, vamos reunir os nossos pensamentos e, através de uma prece, rogar ao Senhor pela abertura da nossa reunião da noite de hoje. Amado Cristo, nosso irmão maior, cheio de bondade e de amor, que trouxe-nos essa cartilha abençoada de instrução, no qual nós outros estamos até hoje estudando, buscando compreender, e cada vez mais, a cada dia, tendo consciência das nossas necessidades e no qual, aonde devemos nos reformular. Irmão maior, vós que a bondade e o amor divino, conceda-nos sempre a oportunidade de trabalhar na sua vinha e, acima de tudo, que nos conceda essa chance de estarmos sempre dentro deste lar, aprendendo, compreendendo, se possível, trabalhando cada vez mais para o nosso engrandecimento espiritual. Assim, irmão maior, ilumine a nossa reunião da noite de hoje, para que possamos cada vez mais entender aquilo que nós estamos carecendo. Através desse estudo e cada vez mais nos preparar um dia após o outro. Assim, irmão maior, pedimos a vossa permissão para dar por aberto a nossa humilde reunião pública desta noite de hoje. Paulo, desde já, em nome da diretoria, agradecemos a presença do irmão, por esse estudo que o irmão vai trazer para nós. Então, o silêncio é essencial para que assim possamos aprender. O irmão tem a palavra. Também o microfone. Coloca aí. Dá licença. Muito bem. Nossa, boa noite a todos. Que bom, né? Ver a casa cheia de encarnados e provavelmente bastante desencarnados também. E esse tema que nós vamos falar até é bastante oportuno, né? Porque nós estamos aqui com a presença de muitos amigos espirituais que já foram encarnados e que hoje estão no mundo espiritual. Por isso, falar da morte é muito importante. A gente tem o hábito de falar da morte, a gente reúne no domingo pela manhã, na hora que a gente vai tomar o café da manhã com os nossos familiares, para falar a respeito desse assunto. A gente junta com os filhos, né? Fala, aqui, vamos falar sobre a morte. Vem cá, vamos bater um papo sobre a morte. Ninguém fala. Todo mundo
quer passar longe desse tema. Sai de retro, né? Ninguém quer saber desse tema. Mas aí é que está o erro, talvez. Tudo que é desconhecido é temido. Por que nós tememos a morte? Porque nós desconhecemos. Nós desconhecemos muito esse fenômeno que faz parte da nossa vida. Aliás, faz parte do mundo biológico. Como nós vivemos no mundo biológico, tudo que tem vida orgânica tem começo, meio e fim. Fim do ponto de vista de encerrar um ciclo e começar outro. Então é por isso que nós vamos conversar hoje sobre esse tema, que é muito importante para todos nós. Aliás, o Espiritismo, tem um ditado que diz o seguinte: o Espiritismo matou a morte. A partir do Espiritismo deixou de existir a morte. Então é algo que nós poderemos conversar com mais tranquilidade. Se a gente não faz isso, nós deveríamos começar a fazer. Conversar a respeito da morte. Sabe por quê? Porque todos nós vamos passar por ela. E também é curioso sabermos, tudo bem? Seja melhor. Também é importante sabermos que nós vamos passar mais tempo do lado de lá do que do lado de cá. A gente vive aqui uma vida de 70, 80, 90 anos, é provável que nós permaneçamos no mundo espiritual talvez mais tempo do que isso. E quanto mais evoluído nós formos, mais tempo nós vamos ficar no mundo espiritual, que é a verdadeira vida. Quando nós nos transferimos para o lado de lá e as coisas se ajustam, a gente não quer vir mais para o lado de cá. O problema é que quando nós estamos do lado de cá, nós não queremos ir para o lado de lá. Nós tomamos gosto pela coisa, né? Porque a vida é boa, a vida é bela mesmo. Tem muita coisa boa aqui que não vai ter do lado de lá. E aí é por isso que nós temos essa dificuldade de nos transferir para o mundo espiritual. Mas a gente tem que começar a mudar a nossa reflexão, nosso pensamento. E o Espiritismo veio fazer esse papel. Eu queria só abrir um parênteses primeiro. Vocês estão me vendo aqui com uma camisa bonita, né? E tem bastante cheguei, como se diz, né? Um rosa choque. Mas eu vim comprei uma camisa dessa exatamente para chamar a atenção. Meu objetivo é esse mesmo. Chamar a atenção. Fraternidade Sem Fronteiras. Alguém já ouviu falar nesse projeto? Então eu quero convidar vocês a conhecer um pouco esse projeto. Depois, chegando em casa lá, pega o celular, o computador e digita Fraternidade Sem Fronteiras. É um movimento, não tem vínculo necessariamente com o Espiritismo, embora o seu fundador seja espírita, e 90% dos participantes, dos voluntários, são espíritas. É um trabalho que é feito na África, em alguns países da África. Nós sabemos que é o continente que mais sofre, né? Guerras, fome, miséria, doenças. Então o Wagner Moura, que é o idealizador desse trabalho, já há muito tempo criou esse projeto, Fraternidade Sem Fronteiras, e tem como objetivo agariar recursos para fazer trabalhos sociais, de promoção social, principalmente voltado à criança, em alguns países da África. Em Madagascar, no Senegal, no Congo, a República do Congo, e quase sempre crianças morrendo à fome e muitas vezes vítimas da guerra. Então, se vocês entrarem lá no site Fraternidade Sem Fronteiras e conhecer o projeto, às vezes não pode participar, às vezes não pode fazer uma doação, mas pode divulgar, né? A gente usando as nossas redes sociais para a gente divulgar cada vez mais essas coisas que são importantes. Já que a gente divulga muito nas redes sociais muita bobagem, então a gente aproveitar e tirar um tempinho e um espaçozinho para divulgar esses projetos, Fraternidade Sem Fronteiras. E existem núcleos em vários lugares do Brasil. E nós estamos iniciando, quando eu falo iniciando, ainda necessita de uma elaboração do núcleo Barbacena, que vai abranger a região. Então nós vamos fazer algumas atividades, em breve nós vamos ter algumas informações, e o tema da nossa Semana Espírita de Barbacena deste ano, que vai ser em setembro, vai ser sobre a fraternidade. E o primeiro tema, a primeira palestra, exatamente esse tema.
Fraternidade Sem Fronteiras, que será feito pelo Andrei Moreira, que é um grande palestrante, é de Belo Horizonte, é médico e é voluntário, né, trabalhador, idealizador do Fraternidade Sem Fronteiras também. O Ellerson Santos, todos conhecem aqui, né? Está sempre aqui. O Ellerson também é um divulgador da causa. Então nós nos tornaremos voluntários desenvolvendo o núcleo Barbacena do Fraternidade Sem Fronteiras, que vai abranger as cidades vizinhas, inclusive vai atingir de cheio o Centro Espírita Nosso Lar em Dor de Campos. Tá certo? Então a gente já conta aí com a colaboração de todos. Então, voltando ao nosso tema que nós nos preparamos aqui, é curioso também observarmos que o Espiritismo, ele não só fala a respeito da vida após a morte, ele vem explicar para a gente o que acontece do lado de lá. E quando a gente fala do lado de lá, esse lá se torna tão distante que a gente tem dificuldade de entender. E a gente projeta o mundo espiritual. É lá não sei aonde. E é algo realmente muito, muito distante da nossa realidade. Mas quando a gente estuda o Espiritismo na sua essência, nós entendemos logo que o mundo espiritual é aqui. Né? Nós não falamos aqui no início que nós temos diversos irmãos aqui desencarnados? Então onde que eles estão? No mundo espiritual. Mas estão aqui. Então o que acontece? Na verdade, o mundo espiritual e o mundo físico estão coexistindo paralelamente. Então é como se fosse o mesmo lugar, só que em outra dimensão. É claro que existem lugares que estão mais distantes daqui aonde nós estamos. O mundo espiritual, na verdade, é o universo, né? Aonde existe um espaço físico, existe também ali um espaço espiritual. Isso é muito claro dentro do Espiritismo, né? E Allan Kardec, quando vai definir o Espiritismo, ou seja, a doutrina espírita, a definição científica, vamos dizer assim, técnica do Espiritismo, ele vai dizer para a gente que é uma ciência de observação, que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então, quando a gente vê essa definição, que Allan Kardec diz que é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, aí a gente acha o seguinte, trata dos espíritos, mas não trata de mim. Mas o que somos nós se não espíritos? Então, do que trata o Espiritismo? De nós, não é verdade? A doutrina espírita trata a respeito de nós, que somos espíritos. Embora em determinado momento, em determinada fase da nossa vida, estamos no corpo, espíritos encarnados. Didaticamente, Allan Kardec chamou de alma. O que é a alma? O espírito encarnado. E o que é o espírito? A alma desencarnada. Então é a mesma coisa, não tem diferença. Ora estamos no corpo, ora estamos no mundo espiritual. É a mesma essência, é o mesmo conteúdo, só muda de lugar, só muda de situação, só muda de dimensão. E aí, com isso, quando nós entendemos, então, que o Espiritismo trata de nós, aí a coisa começa a ficar menos difícil. E a gente começa a compreender que o Espiritismo não fala senão da realidade da vida espiritual. Embora nós pegamos a essência e o conteúdo do Espiritismo e aplicamos na nossa vida no dia a dia, ela está se referindo à nossa realidade espiritual. Porque quando a gente fala de cuidar da vida espiritual, ou seja, a vida espiritual, nós achamos que a vida espiritual é só depois que morrer. Nós temos vida espiritual agora? Temos. Estamos encarnados e temos vida espiritual. Quando desencarnarmos, continuamos com a vida espiritual. Agora, como é que vai ser essa vida espiritual? De acordo com a nossa vida espiritual enquanto encarnados. Por isso é muito importante entendermos o que acontece do lado de lá. E a gente já entendeu que o lado de lá não é tão distante assim. É algo muito próximo. Embora existam circunstâncias que a gente vai tentar entender um pouco aqui. Em
Então, o Espiritismo traz os seus princípios básicos, são 5 princípios básicos, é importante a gente relembrá-los para que a gente possa contextualizar. Então, o Espiritismo vai tratar sobre Deus, sobre o Espírito, que é a obra magnífica de Deus, a obra mais importante de Deus é o Espírito, ou seja, somos nós. Porque se tudo que existisse sem que nós existíssemos, não tinha importância. Por que existem os mundos? Por que existem as galáxias? Por que existem os planetas igual ao planeta Terra, com toda essa exuberância? Porque nós existimos. Se nós não existíssemos, isso não teria sentido. Deus não teria nem feito isso. Aliás, nem ele existiria, né? Então, qual é o sentido da existência de Deus? Porque nós existimos. Por isso é que a gente precisa entender isso, o tamanho da nossa importância. Porque às vezes a gente se olha no espelho e a gente se acha não tão importante assim, ou às vezes a gente até nem se acha. A gente se acha um chamado zero à esquerda, né? Que a gente fala, né? Ou seja, nós costumamos não gostar de nós mesmos. E aí cometemos um erro grave. Porque quando Jesus fala do amor ao próximo como a si mesmo, ele está condicionando o nosso amor ao próximo, a Deus e a nós mesmos como sendo algo que nós temos que vincular. Não tem amor a Deus e ao próximo sem a mim mesmo. Não tem amor a mim mesmo sem amor ao próximo e a Deus, e vice-versa. Quando nós então compreendemos isso, nós compreendemos o nosso valor espiritual. E aí a gente deixa de ser coitadinho, deixa de ser sofredor com bobagens, porque existe o sofrimento que chega, e esse nós não temos escolha, e existe aquele que nós procuramos. Se a gente não acha, a gente até cava para achar o problema. A gente faz um buraco no chão e vai caçando o problema, porque a gente gosta de ter problema, a gente gosta de sofrer. Já viu o chamado masoquista? Ser coitadinho, então, é uma beleza para a gente. Né? Ser vítima, ser digno de pena dos outros. Como é gostoso, né? A gente adora fazer isso. Quando nós percebermos que nós temos valor, e Jesus é quem disse isso, né? Falou assim a respeito da nossa luz. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Ou seja, ele nos enche a bola, vamos dizer assim, para dizer que nós temos luz, que nós somos capazes. Né? Quando ele fala, vós sois o sal da terra. Ele quis dizer que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quis Jesus dizer que nós somos muito importantes. Por isso é que o Espiritismo surgiu para tratar de nós, para cuidar de nós. E aí, falávamos então que existe o Espírito. E depois vem, por consequência disso, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados, ou seja, a existência dos mundos, né? E a mediunidade. São os 5 princípios básicos do Espiritismo. E a partir daí é que a gente entende todo o resto. Tudo aquilo que nós estudarmos dentro do Espiritismo vai estar linkado nesses 5 princípios básicos. Vai ter vínculo com esses 5 princípios básicos. Não tem uma coisa, né, se falar assim, vamos estudar sobre lei de causa e efeito. Tem a ver com reencarnação, tem a ver com o Espírito, tem a ver com Deus, tem a ver com mediunidade, tem a ver com mundos habitados. Já que os mundos são solidários entre si, né, nós estamos imigrando e emigrando de mundo para mundo de acordo com a nossa capacidade evolutiva, então a gente compreende isso. E um outro aspecto importante para a gente entender que todas as religiões falam de 4, vamos dizer assim, 4 bases, 4 características. Todas as religiões falam a respeito de Deus. Todas, indistintamente. Todas as religiões vão falar a respeito da alma, do espírito, da nossa essência espiritual também. Todas as religiões apresentam um código, né? Um código de comportamento, vamos dizer assim, de ética, né? de atitude diante dos acontecimentos da vida. Todas as religiões. Se nós pegarmos o budismo, se nós pegarmos
Quando a gente fala, por exemplo, da Bíblia, nós estamos falando das religiões cristãs. Então, a Bíblia é um código, né? O Alcorão é um código. Não é isso? E todas as religiões vão falar a respeito de penas e gozos futuros no mundo espiritual. Todas vão falar a respeito. Não é verdade? E se a gente pegar o Livro dos Espíritos, qual é o conteúdo do Livro dos Espíritos? Quando nós pegamos o Livro dos Espíritos, ele é dividido em 4 partes. A primeira parte do Livro dos Espíritos fala exatamente a respeito de Deus. Não fala de outra coisa. A segunda parte do Livro dos Espíritos vai falar sobre a alma, sobre o espírito. A terceira parte do Livro dos Espíritos fala sobre o quê? Sobre o código. As leis morais é o quê? É um código de comportamento, de ética. Não é isso mesmo? E qual que é a quarta parte do Livro dos Espíritos? Penas e gozos da vida futura. Então isso, percebemos que o Espiritismo não está fora da curva, vamos dizer assim, né? Está, vamos dizer assim, vinculado com as religiões tradicionalistas e milenares. Agora, tem uma diferença quando nós percebemos que o Espiritismo traz orientação e esclarecimento desses aspectos. Então não só fala, mas explica. É através do Espiritismo que nós entendemos um pouco melhor a respeito disso. E especialmente a respeito dessa nossa conversa, que é depois da morte. É também importante observarmos que Jesus não falou de outra coisa senão a respeito da vida espiritual. Jesus falou de outra coisa? Não. E é interessante observarmos que ele não só falou, ele deu o testemunho a respeito da vida espiritual. Embora Jesus tenha utilizado de muitos exemplos, de muitas metáforas, né? De muitos, como é que nós vamos dizer? De muitos símbolos e até de muitas coisas que fazem parte da nossa vida cotidiana, né, Ângelo? Como, por exemplo, ele falou da água, do vinho, do pão, do arado. Ou seja, uma infinidade de coisas que nós conhecemos. Mas quando Jesus falou do arado, ele estava ensinando agricultura? Não, ele estava falando para agricultores a respeito da vida espiritual. Então ele usava um símbolo que os agricultores conheciam muito bem para que ele pudesse penetrar a intimidade daquelas pessoas e poder atingir o seu objetivo. Né? E aí valia para todas as coisas que Jesus utilizou como metáforas para falar a respeito da vida espiritual, para a vida espiritual enquanto encarnados, mas também pós-desencarnação. Não falou de outra coisa. E deu o seu testemunho 3 dias após a sua desencarnação, porque ele reaparece para dizer assim, tudo aquilo que eu falei agora eu estou mostrando que é verdadeiro. Ou seja, a morte, o túmulo não interrompe a vida, a morte não é o fim. Na verdade, é um início de uma nova etapa. Existem, então, 8 situações, vamos dizer assim, em que nós podemos nos encontrar no mundo espiritual após a desencarnação. E aí a gente vai tentar cada um fazer a sua autoanálise. Ninguém vai apontar o dedo para o lado, cada um vai apontar o dedo para si mesmo, fazer a sua autoanálise em que perfil se encontraria. Então, qual seria a realidade? São 8 aspectos que nós vamos tentar aqui. Já passou quase meia hora, né? Mas a gente tem até as 10h30, né, que você falou, né? 8 características que vai nos envolver no processo pós-desencarnação. E o primeiro que a gente logo lembra é o umbral, né? Todo mundo já lembra do umbral, porque na verdade, o que é um umbral para o espírita, se não o purgatório que a gente aprendeu lá na Igreja Católica? A gente só mudou o nome, né? Mas é a mesma coisa, não é isso?
Mas não, o primeiro aspecto que nós precisamos de refletir é no corpo. Quantos de nós, e quando eu falo a palavra nós, precisamos entender que não é o nós assim, indivíduo. Nós estamos nos referindo ao coletivo. Não é isso? Então nós o quê? A humanidade. Quantos de nós, a humanidade, após a morte biológica, vamos nos encontrar no corpo? Sorvendo os processos de decomposição, né? O que é decomposição? Quando é uma composição, as moléculas vão se agregar para formar, né? Isso quando nós nascemos. Então, quando acontece a morte, é o contrário. É a decomposição dessas moléculas. Então, as moléculas vão se desagregar. E o corpo vai passar por um processo de transformação. Quantos de nós vamos permanecer no corpo após a morte do corpo físico? Por quê? Por causa de apegos. Quantos irmãos nossos, mundo afora, são extremamente apegados ao corpo de forma egoísta, porque não considera a possibilidade dessa espiritualidade que nós estamos falando, que o Espiritismo traz para a gente, as religiões todas trazem, mas o Espiritismo explica o que é. Quantos irmãos nossos, mundo afora, não considera a existência de Deus, a existência do Espírito, a imortalidade, a reencarnação, a comunicabilidade dos Espíritos? E vão viver, não é só pelo fato de não crer, porque existem muitas pessoas que não creem, mas têm uma vida digna. Mas, infelizmente, muitos de nós não cremos e ainda complicamos a nossa vida espiritual. Vivemos de forma muito... Imaginemos o culto ao corpo. Então a pessoa não cultua a alma, ela cultua só o corpo. Porque não, eu não acredito em nada. Eu conheço gente assim, eu convivo com pessoas assim, eu não acredito nessas bobagens. Não acredito em nada. E aí, qual vai ser a realidade de uma pessoa dessa quando desencarnar? Ela não acredita em nada. Em que ela acredita? No corpo. Então, aonde que ela vai ficar? No corpo. E basta que a gente leia André Luiz, na sua essência, para a gente ver esses quadros de muitos irmãos nossos que vão ficar acompanhando o processo de desagregação do corpo durante algum tempo. Não desapegando, porque é o meu corpo. E aí não consegue, entra num estado de perturbação e sofrimento muito grande, porque não consegue entender. Porque já que não acreditava em nada, não consegue entender. Espera aí, não existe vida espiritual. Eu não acredito em vida espiritual. Então o que eu estou fazendo aqui? E eu estou vendo ali o meu corpo se desajustando, se desagregando. E aí ali há um processo de sofrimento grande. Mas não é permanente. Porque em determinado momento esse indivíduo vai... Opa, eu estou aqui... Não quer dizer que ele ficou bonzinho, né? Mas ele começa a perceber... E isso aí você fala, em quanto tempo? Depende. Depende do grau de ignorância, depende do grau de maldade, depende do grau de má intenção, depende do estilo de vida em que viveu. Depende de uma série de circunstâncias. E aí, quando ele se dá conta, ele pode transferir para uma outra situação, que é o segundo ponto. Então, falamos sobre no corpo. E aí tem no lugar. Que lugar? O lugar que nós somos apegados. E aí pode ser a nossa casa, pode ser as nossas coisas, as nossas joias, entre aspas, os nossos pertences, o nosso dinheiro, o nosso cofre, a nossa conta bancária. Mas a maioria de nós aqui somos pobres, né? Então não vai ter esse problema, não. Tem pouco, então nós não vamos ficar apegados. Se tivesse uma bolsa lá da Prada, né, essas marcas todas famosas aí, você ia ficar, opa, minha bolsa, como é que eu vou fazer agora? Então, esse apego a coisas, muitas vezes vai nos reter em lugares, em coisas, em pessoas. E quando nós falamos de lugares, esses lugares podem estar vinculados realmente a pessoas.
Né? Então o indivíduo ele tem, é a minha esposa, e ele desencarna e não larga da esposa. Então onde que ele vai ficar? No lar. Por causa de quem? Por causa da esposa. E quantos relatos nós temos disso? Já viu falar nos lugares mal assombrados ou bem assombrados? É bastante assombrado, então é bem assombrado. Ou seja, o indivíduo desencarna, mas não deixa aquele local, porque ali está o seu tesouro. Como é que Jesus disse? Aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Ou seja, a vossa alma, o vosso sentimento. Então você não desapega. Aí você fica ali. O meu, o meu, o meu. E quantos saem lá do corpo, ficaram presos no corpo, aí vão para ficar presos aonde? Nas coisas, nas pessoas, nos pertences, nos valores materiais. Por quê que acontece isso? Porque se apegou demasiadamente às coisas e até às pessoas, porque muitas vezes nós nos sentimos proprietários dos outros. Então é a minha esposa, eu não aceito ficar sem ela. Né? A mãe que é muito apegada ao filho, o filho que é muito apegado à mãe. E quantos de nós, às vezes, não colaboramos com isso? O indivíduo desencarna, o ente querido desencarna, e a gente retém. Porque é meu. A minha mãe desencarnou, mas ela é minha. Eu quero ela comigo. Então eu fico vinculando espiritualmente. E claro que se aquele espírito tiver dificuldades de se libertar, de seguir o seu processo, porque existe um processo de desencarnação, né? Então, se não for um espírito esclarecido, que tiver uma certa reserva moral, ele vai ter dificuldade de se desprender. E aí, muitas vezes, nós retemos, porque é meu, é minha propriedade. Enquanto nós deveríamos agradecer, gratidão pelo período em que conviveu e libertar, porque ninguém é de ninguém. Não tem uma obra de Zíbia Gasparetto assim, inclusive esteve no cinema, né? Ninguém é de ninguém, nós não temos propriedade. Nós somos, a nossa trajetória espiritual evolutiva é solitária, embora nos unimos para nos ajudarmos. Mas quando acontece a jornada, né, a partida, ela é solitária. Não há como ninguém seguir com a gente, porque é individual e intransferível. Joana de Ângeles diz assim: as pessoas passam nas nossas vidas como veículos vivos. Elas têm um destino e nós não podemos detê-las. Não te fixe ao lado delas, nem as retenha ao teu lado. Ajuda e segue. O que é, Joana de Ângeles? Psicologia transpessoal, profunda, moderna, nos mostrando como que nós devemos nos comportar. Então a minha mãe, ela não é minha mãe. Ela está minha mãe. Desencarnou. Ah, mas e os vínculos afetivos? Se eu chegar no mundo espiritual é minha mãe? É, pelos vínculos. Mas quantas mães em quantas encarnações eu já tive? Quantos filhos, quantos esposos, quantas esposas? Então eu tenho vínculo com todas elas. Chegando no mundo espiritual, recobra o estado de consciência, porque esse embotamento da nossa consciência ele é temporário. Quando a gente chega no mundo espiritual, aos poucos nós vamos recobrando a memória, inclusive das encarnações anteriores. Claro que dependendo do nosso grau de evolução, quanto mais evoluído o espírito, mais ele tem acesso às suas experiências do pretérito. Um Jesus da vida lembra quando ele estava encarnado na condição de um cachorrinho, por exemplo. Mas a gente não tem acesso a essa informação, por causa do nosso grau de evolução. Mas na medida em que vamos crescendo espiritualmente, nós vamos assimilando isso. Aí, passado esse processo, e a gente está aqui entendendo que existe um processo também evolutivo nisso daí. O sujeito fica no corpo, aí depois cansei do corpo, agora eu vou lá para minha casa. Aí fica lá na casa dele. Quanto tempo? Sabe lá Deus quanto. E de lá depois, ele pode ir lá fazer um estágio aonde? Na terceira situação, que é o umbral. Aí nós chegamos no umbral. E o que é o umbral? Um local de sofrimento.
Sofrimento de que natureza? Consciência culpada. Culpada por quê? Tempo perdido, feitos que não deveriam ter sido feitos, desonestidade, traição. Ou seja, uma série de coisas que nós vamos nos comprometendo durante a encarnação que vai nos habilitar para esses processos. Inclusive na condição das regiões de umbral do mundo espiritual. O que é umbral? Literalmente, umbral é o portal, é o marco, né? Então, se você passar ali pela porta, você está passando pelo umbral da porta da casa espírita. Literalmente, se a gente pegar. Agora, do ponto de vista do mundo espiritual, é como se fosse o portal para a chegada no espiritual. Então, todo mundo tem que passar por esse portal? Não necessariamente, porque existem alguns atalhos. A ciência da astronomia tem uns atalhos que eles chamam de buraco de minhoca. Né? Já ouviram falar em buracos de minhoca? Os buracos de minhoca são teorias que ventila-se a possibilidade de atalho. Então, por exemplo, o indivíduo para viajar daqui da nossa galáxia para uma galáxia, ele leva alguns milhares de anos. Aí o buraco de minhoca é como se ele entrasse naquele buraco e saísse lá. Né? Então isso é teoria, mas quanta teoria Albert Einstein apresentou na sua época e que hoje são comprovados, né? Hoje são atestados pela ciência. Então são muitos aspectos do entendimento humano, porque a gente não pode dizer assim, isso não é possível de acontecer, isso é impossível, isso não vai acontecer. Há 200 anos o avião era impossível. O telefone celular que você pega aqui, liga e conversa com a pessoa lá no Japão. Aliás, vê a pessoa, né? Quem diria que isso era possível? Né? Então, nós vamos evoluindo e as coisas vão sendo reveladas de acordo com a nossa capacidade de entendimento. Então, esses atalhos em relação à vida espiritual existe? Existe também. E aí que existe mesmo. Né? Aí não tem dúvida de que existe. Mas, em se referindo a umbral, significa que o indivíduo que traz um processo de consciência culpada, ou seja, aquele estado de consciência que o próprio indivíduo vai cobrar, eu não deveria ter feito isso, ou eu deveria ter feito assim. E aí, o umbral é caracterizado pelo estado de sofrimento. E aí é só sofrimento, é um sofrendo aqui, outro sofrendo ali, ou seja, não há... É como se falasse assim, cada um por si e Deus por todos. Né? Não tem um que está, estou sofrendo aqui, mas eu vou deixar meu sofrimento e vou vir aqui te ajudar. Não, ele está focado no seu sofrimento, que é caracterizado pelo seu nível de evolução, pelas suas características. Então esse foi o terceiro. Nós temos então o quarto, que é as regiões de trevas. Ué, mas espera aí, não é umbral? Ah, umbral é meio trevoso, meio escuro, mas não é tão escuro. Você consegue ver lá uma penumbrazinha, né? Tem lá uma... Lembra do filme Nosso Lar? Quem assistiu o filme Nosso Lar aqui? A maioria assistiu? Pois é, então no filme Nosso Lar, se não assistiu, assista para ficar um pouquinho com mais medo do umbral. Para ficar um pouquinho mais cabreiro. Né? O que lá André Luiz retrata? Um lugar meio fétido, bastante fétido. Eu já passei por lá, eu lembro. Né? Imaginemos assim, meio lodoso, né? Meio pantanoso, com pouca luminosidade, com névoa e com lamúrias. O que o indivíduo vai perceber se não essas lamúrias de sofrimento? E a região de trevas? Trevas que nós estamos nos referindo é a escuridão, no sentido literal? Sim, mas é habitado por espíritos perversos, por espíritos maus. E aí provavelmente não é o nosso caso. Alguém aqui vai para as trevas? Eu acredito que não. São indivíduos que fazem o mal pelo mal. E tem muito no planeta Terra. Vocês acham que tem? Tem, né? Que está cometendo feminicídio, que está cometendo agressões, violência,
que está cometendo subjugação de povos através da ditadura, que estão promovendo guerras gratuitamente. E estão encarnados. Mas por que estão encarnados? Porque Deus permite. Porque se Deus não permitisse, a gente não aprende. Todos os indivíduos que estão lá, que são, entre aspas, vítimas desses indivíduos que vieram das trevas, na verdade não são vítimas. Estão passando por um processo de ajuste ou de aprendizado. Então o indivíduo nasceu lá na Coreia do Norte e ele é vítima lá daquele indivíduo que tem lá 1,5 metro de altura. O Kim Jong. Se nem pronunciar o nome do indivíduo, porque quando desencarnar, volta para onde? Para as trevas. Porque é um indivíduo endurecido no mal. Ah, mas ele não vai melhorar? Vai. O fato dele ter encarnado é um pequeno passo, um pequeno desenvolvimento. Mas é tão endurecido que necessitará muitos processos de reencarnação e muitas vezes vem na condição de liderança de espíritos das trevas, porque traz muitos outros companheiros. Basta a gente ver Hitler. Quantos adeptos haviam da doutrina de Hitler? Né? Quantos foram simpáticos à proposta dele e entraram na onda dele e fizeram o que ele fez também? Né? Então são indivíduos que vieram das regiões de trevas e lá nas trevas tem sofrimento? Não. No sentido que a gente estava se referindo a umbral. Então não tem lá ninguém lamoriando, coitadinho de mim, eu fiz tudo errado. Não, o indivíduo que está lá não sorve, não desce lágrima. Se descer, é lágrima de crocodilo. E isso que eu estou falando, gente, está lá nas obras básicas. Só pegar lá o Evangelho segundo o Espiritismo, lá na prece por espíritos endurecidos, você vai ver Allan Kardec tratar de espíritos das trevas, de espíritos perversos, que tem uma grande dificuldade nesse processo de transformação. Mas vai transformar? Vai, porque é uma questão de tempo. E Deus fez todos, indistintamente, a sua imagem e semelhança. Então a essência do indivíduo que está lá nessas regiões é do bem, é a essência do bem. Ou seja, ele foi criado por Deus. Então ao bem ele tornará. Ou seja, ele retornará ao seio do Criador. Quanto tempo? Aí não temos como avaliar. Pode levar alguns bilhões de anos. Diminui um pouquinho, alguns milhões de anos. Né? E vai, às vezes, encarnar, por exemplo, um indivíduo desse. O planeta Terra avançou, melhorou. E aí esse indivíduo não tem mais penetração psíquica no planeta Terra. Ele não consegue mais encarnar aqui. E por que encarna agora? Porque tem atração, tem vínculo. Ou seja, nós damos abertura, então a psicosfera está aberta para o indivíduo entrar. Então ele entra e faz o que quer fazer. E quando não tiver mais, quando essa redoma espiritual estiver bloqueada, só entra espírito sofredor que quer aprender, porque quando nós estivermos no mundo de regeneração, vejamos que é um mundo de regeneração, não é um mundo de regenerados, não. É um mundo que está em regeneração. Então haverá sofrimento, haverá dificuldade, mas haverá consciência da necessidade de transformação. Então o indivíduo está lá do umbral e fala, opa, eu quero o planeta Terra, porque está mudando e eu quero mudar. Agora o indivíduo das trevas, que não consegue ainda, a sua mudança ela é pouco significativo, ele vai ser atraído por onde? Para onde? Para mundos primitivos. Então lá ele vai liderar e subjugar indivíduos que necessitam desse processo de aprendizado, de evolução. Então, dá para entender aqui o que é região de sofrimento, que é umbral, e região das trevas, aonde... vamos falar uma outra coisa aqui. No umbral, o sofrimento é desorganizado. E as trevas é organizada. Ou seja, eles são organizados. Eles não fazem as coisas sem planejamento. Eles desenvolvem um plano. E, muitas vezes, acham que estão no comando. E agem como se estivessem no comando. Mas quem é que está no comando?
Espiritualidade superior. Porque a espiritualidade superior não tira o olho deles. E eles vão fazer só aquilo que a espiritualidade superior permitir. Nada mais. Ah, por que o Hitler encarnou e fez? Porque a espiritualidade permitiu. Lembra Jesus falando, é necessário o escândalo. É necessária a violência, é necessária a guerra. Mas ai daquele que promova. Então esses indivíduos são instrumentos, entre aspas, do processo de evolução espiritual que a divina providência elabora para todos nós. Então, não tem nada errado. Ah, isso aí está errado, Deus deu uma cochilada e o Hitler veio. Não. Né? Ou, vamos falar aí do indivíduo lá da Rússia. Não gosto de ficar falando os nomes, não. Aqui no Brasil tem alguns também. Né? Não posso citar nome, porque senão é para contrariar, né? Porque hoje é meio complicado, né? De lá de fora a gente pode falar, mas daqui a gente tem que ficar mais atento. Né? Mas existem, basta que a gente veja, sabe como é que a gente identifica o comportamento do indivíduo? Lembra que Jesus fala, é pela árvore, é pelos frutos que se reconhece a árvore? Então a gente vê o indivíduo, os frutos que o indivíduo produz. Se o indivíduo, ele diz assim, uma árvore boa não poderá dar maus frutos, e uma árvore má não poderá dar bons frutos. Então agora está vindo a época da eleição, né? Então vamos analisar a árvore, os frutos, melhor dizendo, para a gente poder analisar a árvore. Se a gente entender, conhecer o fruto, a gente vai conseguir compreender a árvore. Tá certo? Isso vale para todos nós. Então, as trevas têm liderança, né? O indivíduo está lá, é líder, e todos aqueles que estão lá não são vítimas, são iguais, mas existe liderança e é organizado. Mas essa organização ela só é aparente, porque a espiritualidade é que está. Jesus é quem governa o planeta Terra. Então, qualquer indivíduo que entrar no planeta Terra para fazer asneira, é porque Jesus permitiu, que é Ele que manda. Ele é que é o chefe. Tá certo? Não tem como ludibriá-lo. Depois nós temos 10 minutinhos. Depois nós temos aqui o quinto, que todos nós já ouvimos falar, que é o Vale dos Suicidas, que também está no mundo espiritual. E ao contrário do que a gente acha que é um local de abandono, ou seja, o indivíduo cometeu suicídio e foi para o Vale dos Suicidas, então lá ele está abandonado. Não, muito pelo contrário. Lá ele está protegido. Por que existe o Vale dos Suicidas? Ele foi criado por Maria de Nazaré e é comandado por ela. Existe um hospital espiritual que é coordenado por Maria, mãe de Jesus, chamado os Legionários de Maria. Ali existe uma grande equipe espiritual que desenvolve um trabalho no Vale dos Suicidas. E o Vale foi criado para proteger aqueles que atentam contra a própria vida. Porque o indivíduo que atenta contra a própria vida, ele não está no seu juízo normal. E aí ele se enleia por esse caminho. E quase sempre é reincidente. Ele não dá conta, comete de novo. E aí ele é recolhido e passa por um processo de tratamento. Então lá há sofrimento? Lá. Porque a lei divina foi violada, atentando contra a própria vida. Então o indivíduo lá ele é recolhido para ser tratado através do sofrimento. E depois de um processo ele é recolhido. Aonde será? Ali naquele hospital, cuja nossa mãe querida Maria de Nazaré administra, aí começa o processo de recomposição, ou melhor dizendo, de organização do seu perispírito, que será a próxima encarnação com os reflexos do seu suicídio, porque é um processo terapêutico. Se não for assim, ele não aprende. Então, se ele não trazer no corpo da próxima encarnação as sequelas da autoexterminação, ele não vai aprender. Então ele precisa passar por esse processo para poder aprender. Então o Vale dos Suicidas é um local espiritual. Aliás, todos os lugares, né? Quando nós falamos aqui no início, todos os lugares do mundo espiritual é o mundo espiritual.
Todos os lugares do planeta, né? Do planeta, do universo. Então é o cosmos. Inclusive as regiões de trevas. É um lugar espiritual que tem o amparo divino. Sim, o hálito de Deus, que é bafejado, é a todas as criaturas. Inclusive nas regiões de trevas. Certo? Mas estão lá. Depois, aí a coisa começa a melhorar um pouquinho, que são os hospitais no mundo espiritual. Onde que são esses hospitais no mundo espiritual? A gente vai ver. Nós estamos falando aqui do hospital dos Legionários de Maria, lá no Vale dos Suicidas. No umbral tem hospitais? Tem. Porque o indivíduo que desperta e precisa de ajuda, ele é recolhido. Nas colônias espirituais? Tem. E aqui no planeta Terra? Tem. Quer ver um? Quer ver não, né? A gente não consegue muito ver. Mas sentir. Olha aqui um. Né? Então aqui é um hospital espiritual. E é importante observar, gente, que as dimensões físicas são muito diferentes das dimensões espirituais. Então imaginemos, vamos dar um palpite aqui, que as dimensões espirituais dessa casa espírita aqui se multiplicam, e talvez 4, 5 vezes. Porque há ali um trabalho de assistência espiritual, de socorro. Então igrejas, né, aonde existe a proposta do bem, ali existe um posto de socorro espiritual, o hospital de almas. Aqui em Dores tem hospital na cidade? Hein? Uma policlínica. Então lá é um hospital espiritual. Porque existem ali matriculados, internados, físicos e espirituais. Às vezes o indivíduo desencarnou no hospital, mas ele tem mérito. E aí ele fica internado, desencarnado naquele hospital. Porque ali existem médicos, enfermeiros do mundo espiritual trabalhando naquele hospital. Todo mundo conhece aquele hospital Ibiapaba, em Malacena? Né? A Santa Casa e tudo. Então, ali é um hospital espiritual, além de ser um hospital físico. Vários médicos espirituais trabalhando. Então, percebe a dimensão de que é isso? Então, é muito trabalho que existem para os espíritos que são trabalhadores. E nós damos muito trabalho para eles. Então, por isso que tem que ter muito trabalho, muito espaço, muito local e muitos trabalhadores. E é interessante observarmos que para ir para um hospital espiritual, nós já percebemos então que há aí um processo de melhora, nós precisamos merecer. Então, nós estamos recém-desencarnados, reunimos méritos, comportamento, né? E aí a gente desencarna e é levado para o mundo espiritual, para um hospital espiritual. E quantas pessoas que desencarnam, que são ligadas a nós, que são amigos, que são parentes, que são familiares, e que a gente sabe assim, esse aqui desencarnou e está num hospital espiritual, está em tratamento. Porque ele precisa de tratamento para ele poder se adequar à realidade da vida espiritual. O César, que então falou aqui, já teve aqui fazendo palestra aqui, desencarnou recentemente. Um trabalhador de Jesus, porque enquanto ele não era espírita, ele era simpatizante, ele lecionava e era, vamos dizer assim, reitor e diretor lá do IFET, né, da Escola Agrotécnica de Barbacena. E lá ele doou sua vida integralmente ao conhecimento. E depois que ele se tornou espírita, 100% integral disponível para o trabalho com Jesus. Claro que ao desencarnar ele, já saiu do corpo e agora... Não, existe um processo que ele precisa e necessita passar. Então, para onde vai o nosso querido César? Para um hospital espiritual em tratamento, até que ele se recomponha e comece a trabalhar do lado de lá, fazendo aquilo que ele já fazia aqui. Não é verdade? Então, a tia Celinha, quando ela desencarnar, vai para onde? Suspeito de talvez não ir para direto para uma colônia, mas vamos botar que chega lá na colônia e fala, tem um hospitalzinho aqui, vamos ficar aqui uns 3 meses dormindo, tomar um passezinho. Às vezes o indivíduo está meio rebelde. Não, peraí, meu irmão, eu te dou um passe aqui, o sujeito dorme. Quando ele acorda, já passou 3 meses, 6 meses, né? E aí a situação espiritual dele já é outra. Por quê?
Porque ele está no processo de ajustamento. Então são os hospitais do mundo espiritual que estão espalhados aí. E esses que nós falamos anteriormente, qual que será o destino deles? Hospital espiritual. E os das trevas? Também lá tão distante ainda, mas o destino deles será um hospital espiritual para se tratar e se recobrar da necessidade do processo evolutivo. Né? Aquele que estava preso no corpo, aquele que estava preso no lugar, aquele que estava lá no umbral. Então, irão adentrar as portas de uma instituição hospitalar no mundo espiritual para se tratar e se ajustar. Todos nós provavelmente estaremos lá. Depois, então, vem as colônias espirituais. E são diversas, né? Em várias cidades, em vários lugares. Aí a gente sempre vê Nosso Lar como referência. E todo mundo aqui quer ir para Nosso Lar, né? Que a gente vê lá no filme, os jardins, as coisas muito bonitas. Fala assim, mas aquilo ali é coisa da... Teve gente que me perguntou assim, vocês espíritas acreditam naquilo mesmo? Quase que um deboche, né? Eu falei assim, não, a gente não acredita, a gente tem certeza. Né? Essa é a diferença. Por quê? Porque a gente desenvolveu um pensamento lógico em torno dessa ideia. Não é, André Luiz apresentou, então agora a gente acredita. Espiritismo tem isso? Alguém falou, a gente acredita? Não. Se a gente acredita, a gente está equivocado de acreditar porque alguém falou. Isso aconteceu já muito na história das religiões no mundo inteiro e acontece até hoje. Você vai lá, sem nenhuma crítica, tá, gente? Você vai lá, o indivíduo fala e aí você vai para casa levando aquilo como verdade. Mas você não se dá o trabalho, o mínimo de respeito a si próprio, de verificar se aquilo que o indivíduo falou é verdadeiro. Se tem sentido, se é lógico, se é racional. Então não é porque André Luiz falou, porque o Chico Xavier falou, ou porque escreveu. Você pega e desenvolve uma ideia. Quando você estuda as obras básicas, você vai estudar lá no Livro dos Médiuns, por exemplo, o laboratório do mundo espiritual, como as coisas são organizadas, são compostas, como elas são construídas. Tem jardins? Então, tem, mas como é que é a matéria? Aí nós sabemos que a matéria vibra em outra dimensão também. Né? Como a gente tem matéria elétrica, matéria quinta essenciada aqui, por exemplo, a energia elétrica que circula num fio, num cabo, né, um 220, mas fala, não tem nada, não mete a mão lá para você ver, você vai tomar uma lambada que você não vai querer. Então tem alguma coisa ali. Né? E aí quando Allan Kardec estuda sobre o fluido cósmico universal, aí a gente entende a composição do mundo espiritual. Porque essa matéria elementar, ela é que compõe tudo que existe. Desde a matéria mais sutil, que compõe o mundo espiritual, até a matéria mais bruta, que é do nosso planeta. Fácil de a gente entender. Aliás, não é fácil de entender, mas se não estudar, não vai entender. Então, existem as colônias espirituais, existem as edificações, existem os lugares, as salas de estudo, de palestras. Né? Lembra que André Luiz falava lá no livro Nosso Lar, que foi publicado antes da década de 50, e se referia aos monitores, né, onde se via, e já era de tela plana, de LCD. E a gente nem televisão no planeta ainda não tinha. Né? Quer dizer, nós não tínhamos ainda inventado a televisão e lá já tinha tela de LCD. Porque o livro foi escrito antes do advento da televisão. Então é curioso, teve uma jornalista que fez uma crítica muito infeliz, dizendo que, ela estava se referindo ao filme, né? Dizendo que Nosso Lar era uma cópia fajuta de Brasília. Né? Porque a arquitetura de Brasília, daquelas curvas de Oscar Niemeyer e tal. Quem foi Oscar Niemeyer, senão um espírito que veio do mundo espiritual trazendo essas ideias? Porque Brasília, curioso, eu vou passar só uns minutinhos, viu? Depois você desconta na próxima. Anota aí. Quando foi inaugurada Brasília, há mais de 60 anos, logo em seguida foi inaugurada a Comunhão Espírita de Brasília. E o Chico participou da inauguração da Comunhão Espírita de Brasília. E lá ele teve uma visão espiritual. E ele dizia o seguinte: a Brasília está destinada a esparzir luzes para todo o nosso território nacional.
Então ele estava fazendo uma previsão espiritual. Tem gente que diz assim, mas eu acho que ele está enganado. Acho que nessa profecia ele enganou. Não é porque ele está projetando para o futuro, que não está mais tão distante assim. Porque nós já estamos recebendo os políticos comprometidos com o bem lá de trás. Divaldo fala já da reencarnação de Rui Barbosa, o grande José Bonifácio de Andrade Filho, que foi lá ligado à coroa e que teve um trabalho muito importante na questão da escravatura, na questão da democracia. Ou seja, são espíritos, possivelmente Juscelino Kubitschek, um grande homem, né? Getúlio Vargas, depois de atentar contra a própria vida, provavelmente se reajusta porque era um homem comprometido com as transformações. Então são indivíduos que estão provavelmente retornando para quê? Para fazer valer a pena. Então Brasília, na verdade, é que foi inspirada no Nosso Lar, porque a repórter ela foi tão leviana que ela não se deu o trabalho de pesquisar que o livro Nosso Lar foi antes de Brasília. Ou seja, quando o livro estava escrito, Brasília ainda não existia, não tinha sido fundada. Né? Então ela deixou passar, ela fez o contrário, né? Falou, não, o Nosso Lar foi copiado por Brasília. Mas aí a gente ignora muitas vezes os ignorantes para poder, né, deixar de lado. As colônias espirituais. E finalmente, são 8, né, as regiões de luz do mundo espiritual. E aí eu sinto informar-lhes que não é para nós. Nem para a senhora, viu, tia? Acho que vai ser ainda, mas por enquanto não. Ou seja, são regiões espirituais que provavelmente muitos de nós, e talvez alguns poucos de nós, teremos acesso imediatamente. Óbvio que está reservado a nós para o futuro, quando nós... Lembra lá na questão número 11 do Livro dos Espíritos? Pode um homem compreender um dia a natureza íntima de Deus? E aí como é que os Espíritos respondem a Allan Kardec? Quando o homem não estiver mais... Aliás, ele não fala o homem. Quando o Espírito não estiver mais obscurecido pela matéria. Quando vencido o seu orgulho, o seu egoísmo. Quando pela sua perfeição moral houver aproximado de Deus, ele o verá e o compreenderá. Ou seja, quando nós estivermos desvinculados dessas paixões. Tá certo? Então essas regiões de luz pertencem a esses espíritos nobres. Né? Vamos lá botar lá um Bezerra de Menezes, né? Um espírito de uma qualificação que só está no planeta Terra porque não querem abandonar o nosso sofrimento. Mas se fossem pela vontade deles, já poderiam estar vivendo em regiões luminíferas. Falei até bonito agora. Que, sem dúvida nenhuma, será o nosso destino. Certo? André Luiz, vocês sabem o que está escrito no primeiro parágrafo do 2º capítulo do livro Nosso Lar? Aí é pedir demais, né? Mas eu fui lá e pesquisei, viu, gente? Não é que pesquisando a gente encontra as coisas. Então, no primeiro parágrafo do 2º capítulo do livro Nosso Lar, depois pega aí e confere na biblioteca aí. André Luiz diz o seguinte: ó amigos da terra, quantos de vós podereis evitar os caminhos da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Olha que bonito. Quantos de vós podereis evitar os caminhos da amargura com o preparo dos campos, ou do campo interior do coração? Aí ele diz assim: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Ele estava se referindo a umbral. Acendei vossas luzes antes de atravessar o umbral. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Buscai a verdade, estudai o Espiritismo, buscai o conhecimento antes que essa verdade vos surpreenda. Que é aquilo que nós falávamos quando o indivíduo chega no mundo espiritual e fala: não acreditei em nada disso e na verdade é tudo verdade. Né? Então ele diz: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra.
buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Suai agora para não chorardes mais tarde. Não é bonito? Então, muito obrigado, agradecemos a atenção de vocês, que Jesus possa nos renovar a fé e a esperança e rumo à desencarnação e ao mundo espiritual. Todos nós merecemos. Obrigado, viu?